Olá, amigos. Sou o pastor César do canal Oração Sem Fronteira. Estamos aqui para mais uma palavra de Deus para o seu coração. Espero que esta palavra possa, de uma certa forma, ajudar você, fortalecer você, encorajar você a caminhar, a permanecer de cabeça erguida em nome do Senhor Jesus. O texto para a nossa meditação de hoje está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 5. Mas antes de nós estarmos lendo a palavra, eu gostaria de convidar você que ainda não se inscreveu em nosso canal, que você inscrevesse no canal Oração Sem Fronteira e fizesse parte deste ministério. Ao se inscrever, não esqueça de dar o seu like, acionar o sininho das notificações e também compartilhar um dos nossos vídeos. Vai lá no YouTube, se inscreva, faça parte do projeto Oração Sem Fronteira. Temos mais de 400 mensagens ali esperando por você, tá bom? O texto de hoje é Atos, capítulo de número 5. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com a sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro a Ananias: por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, convencendo-o, porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Amados, esse texto, um texto maravilhoso, narra o primeiro milagre, um dos primeiros milagres no Novo Testamento, depois da morte de Cristo, em Atos dos Apóstolos. Ananias, vendo que os discípulos recebendo propriedades, doações, Atos capítulo 4 relata que certo homem chamado Barnabé havia vendido as suas propriedades e levado até o pé dos apóstolos, até os apóstolos. E esses valores era para que a palavra fosse pregada, um incentivo para que os apóstolos continuassem pregando o evangelho. Ananias então tomou a decisão de fazer algo parecido, mas ao vender a sua propriedade, o texto sagrado vai dizer que Ananias, em comum acordo com a sua esposa, decidiram reter parte do valor, parte da propriedade. E isso foi algo muito grave. Primeiro que a propriedade era deles. Pedro disse, olha, a propriedade era sua. Se você não quisesse, você não precisaria vender. Vendendo a propriedade, também o valor era seu, você não precisaria trazer nada até os apóstolos. Mas uma vez que você vendeu e tomou a decisão de entregar o valor até os apóstolos, por que que você então reteve parte do valor? E Pedro vai dizer algo tremendo. Pedro vai dizer por que você permitiu que Satanás enchesse, no verso 3. Então disse-lhe Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o coração para que mentisse ao Espírito Santo? Olha só, meus irmãos, e nós entendemos então que todo pecado passa pela nossa mente, e os pecados cometidos normalmente são influência maligna. Satanás colocou no coração de Ananias para que ele mentisse ao Espírito Santo.
E Pedro está chamando a atenção dele, dizendo: por que você permitiu que Satanás enchesse o teu coração para mentir ao Espírito Santo? Você não mentiu aos homens, não mentiu a homens, mas você mentiu ao Espírito Santo de Deus. E então o texto diz que, no verso de número 4, não mentiste a homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou e morreu. Ananias caiu e foi fulminado. Ele morreu. Então, 3 horas depois, chegou a sua esposa e Pedro pergunta para ela: Safira, por quanto foi que seu esposo vendeu aquela propriedade? Então, ela vai e sustenta a mentira do marido. E Pedro diz: olha, ali estão os pés daqueles que levaram seu marido, também te levarão. Ela também cai e morre. Ambos são mortos, fulminados, porque mentiram ao Espírito Santo de Deus. Na realidade, este milagre se dá por um ato de juízo. Esse milagre se dá por tentar mentir ao Espírito Santo, violar o Espírito Santo, enganar ao Espírito Santo de Deus. Devemos tomar muito cuidado em relação às coisas de Deus. Todas as vezes que nós nos posicionamos, Deus não te pediu nada, mas se você se propôs a fazer algo para Deus, então faça de maneira correta, faça por inteiro, não minta, não queira ser esperto, não queira ser malandro, não queira ser mais inteligente do que Deus, pois Deus, na sua onisciência, na sua onipresença e na sua onipotência, Deus sabe, pode e está em todos os lugares. Então, querido irmão, que Deus te abençoe e aprenda uma coisa: Deus jamais podemos enganá-lo. Deus está acima de todas as coisas. Deus quer que sejamos verdadeiros. Deus quer que sejamos honestos. Deus quer que trabalhamos de maneira correta. Um grande abraço. Fique na paz do Senhor.